Tem como objetivo principal o fortalecimento institucional desse projeto que é tão relevante. Porque a gente vive numa sociedade muito colonial. E o alarmante é que 66,6% dessas mulheres que sofrem as violências são mulheres negras. Quais são as possibilidades que podemos construir juntas? Boa noite a todos e todas, senhoras e senhores. A Associação Águia Morena tem a satisfação de recebê-las nessa noite para a aula magna alusiva à abertura do projeto Elas na Web. Esse projeto tem como objetivo principal o fortalecimento institucional para as mulheres que são lideranças do movimento negro e indígena e estão situadas na região centro-oeste do Brasil. Essas lideranças, durante 7 meses, aprenderão a desenvolver atividades que envolvam a formação educacional, a inclusão digital dentro do mundo virtual, para poderem aplicar esse conhecimento em seus espaços de sociabilidade. Então, neste momento, convidamos todos para dar as boas-vindas e convidamos a senhora Nara Denise de Araújo, diretora de Prevenção e Reinserção Social da Secretaria de Políticas Públicas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Boa noite, doutora Nara. Seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal. Eu fico muito feliz de estar aqui. Queria dar os parabéns pela organização desse evento, o início das atividades, né, desse projeto que é tão relevante aqui para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Então, eu sou a Nara, sou diretora de Prevenção e Reinserção Social da SENAGE, no Ministério de Justiça e Segurança Pública. Essa iniciativa, né, com a Associação Águia Morena, ela faz parte de uma estratégia mais ampla da SENAGE. A SENAGE lançou, em março de 2023, uma estratégia nacional de acesso a direitos para mulheres na política sobre drogas. Essa estratégia ela é composta de várias linhas de ação. Então, nós organizamos um grande seminário em março de 2023, para discutir temas relacionados, né, ao impacto na vida das mulheres, né, relacionado à política pública sobre drogas. Então, como essas políticas vão impactar de forma positiva, de forma negativa, a depender do formato que essa política é aplicada, é implementada, e como, né, isso hoje representa um acesso, pode representar, né, como essas mulheres podem ter dificuldades e barreiras de acessar os seus direitos, seja no campo por questões relacionadas ao uso de substâncias e por viver em situação de grande vulnerabilidade social, seja pela atuação do tráfico, né, na região em que essas mulheres vivem. Então, discutimos a questão das mulheres, né, que têm os filhos, né, que sofrem violência, as mais diferentes formas de violência, por viverem em contextos de atuação do tráfico. Falamos sobre a questão do acesso a serviços. Muitas vezes, né, essas mulheres acabam perdendo o direito, né, à maternidade, em especial aquelas mulheres, né, que fazem uso de substância e vivem em situação de vulnerabilidade social, como, por exemplo, mulheres em situação de rua, como isso tem muitas vezes impactado na questão da guarda desses filhos. Então, a gente, de uma forma geral, a proposta dessa estratégia é discutir direitos, e discutir direitos nas suas mais diferentes formas, né? Como respeitar esses direitos, como promover acesso a esses direitos. Então, nós, no dia do lançamento da estratégia, o ministro Flávio Dino assinou uma portaria implantando um GT, um grupo de trabalho ministerial, que tem na sua composição a nossa secretaria, a SENAGE. Além disso, tem também a Secretaria Nacional de Políticas Penais, aqui do Ministério da Justiça, a SENAPEM, e a SAJU, a Secretaria de Acesso à Justiça. E temos outros ministérios que compõem esse GT, o Ministério das Mulheres, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial. Gente, estava mudo?
Perdão, Nara, foi eu O- que coloquei no Você mudo sem mudou. querer. Ah, tá. Mas o Pode pessoal estava continuar, ouvindo, desculpa. né? Estávamos Então, o ouvindo, Ministério, né? tá, do Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, assim, o objetivo desse GT é a gente poder discutir a incidência, né, em outras políticas setoriais, então, nas políticas do Ministério da Saúde, nas políticas de desenvolvimento social, como de proteção social, como a gente pode dar luz, como a gente pode dar visibilidade à questão das mulheres e à questão da política sobre drogas nessas outras políticas. Como pensar a garantia de direitos nesses outros espaços de discussão de outras políticas setoriais. Então, e além disso, nós temos 10 organizações da sociedade civil que compõem o GT e mais o Conselho Nacional de Justiça. Nós já tivemos 2 reuniões desse GT. A primeira reunião foi realizada em maio desse ano e a discussão essencialmente foi sobre a questão da guarda de filhos, né? E como isso vem impactando a vida de várias mulheres que vivem numa situação de grande vulnerabilidade social e fazem uso de substância. Dali saiu um direcionamento para que a gente pudesse pensar alguma estratégia com a Defensoria Pública. Então, pensar com as defensorias como é que a gente pode pensar a defesa do direito dessas mulheres, a defesa do direito à maternidade. A segunda reunião do GT aconteceu agora em setembro e a discussão foi muito associada, né, à interface mulheres, políticas de drogas e sistema de justiça criminal. Então, como essas mulheres acabam sendo impactadas, né, de forma que hoje respondem pela lei de drogas na justiça criminal, acabam tendo impacto nas suas vidas, né, seja pela privação de liberdade, ou seja por medidas, né, cautelares e alternativas penais, que parecem ser uma grande solução, mas muitas vezes também tem um impacto muito negativo. Se essa mulher tem uma medida de prisão domiciliar, com uma tornozeleira eletrônica, uma monitoração eletrônica, como fica a vida dessa mulher tendo que cumprir medidas como essa? Então, essas foram as discussões que a gente fez, né? E saímos de lá com algumas propostas, como para a gente, por exemplo, né, a gente pensar no Observatório de Gênero, hoje, que é coordenado pelo Ministério das Mulheres, a gente pensar uma revista para tratar especificamente dessa questão, mulheres e políticas sobre drogas, e aí a gente trazer dados, trazer artigos, trazer informações que já existem, a gente pensar também perspectivas futuras para essa revista, então vamos pensar direitinho como a gente poderia produzir essa revista. Saiu de lá também a expectativa de a gente poder pensar protocolos no âmbito da resolução de algumas resoluções que o CNJ tem hoje que impactam na vida dessas mulheres, a gente poder pensar protocolos específicos, né, para mulheres, em especial mulheres em situação de vulnerabilidade social. E a última linha de ação é o edital Fortalecendo Coletivos, que a Associação Águia Morena, né, acabou sendo contemplada com esse projeto. Então, a gente tem uma expectativa muito grande em relação à atuação, às ações que vão ser desenvolvidas, à formação. Queria parabenizar, né, a associação por já iniciar as ações do projeto e dizer que a gente está à disposição para dar todo o apoio no que for necessário e com uma expectativa enorme dos resultados dessa ação. Então, é isso, gente. Eu desejo bons trabalhos, né, nesse processo aí de formação que vocês estão iniciando e a gente fica aqui na expectativa de receber os resultados dessa atuação da organização. E é um prazer enorme, uma satisfação muito grande poder estar ali em parceria com a Associação Águia Morena nessa iniciativa. Obrigada. Agradecemos a explanação da senhora Nara Denise de Araújo e passamos, nesse momento, a palavra para a senhora Vanessa Rodrigues de Oliveira, psicóloga do Núcleo Institucional do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, NUSPEN. Boa noite a todas as pessoas. Eu sou a Vanessa, sou uma das psicólogas do NUSPEN, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Todos me ouvem bem? Sim, sim. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Associação Águia Morena, da RAESP,
dizer que eu estou muito feliz com essa parceria e dizer que eu tenho certeza que muitos bons frutos virão a partir daí. A Defensoria Pública, ela trabalha por e para as pessoas. Então, o nosso objetivo, enquanto núcleo de execução penal, que é basicamente trabalhar as pessoas que estão em cumprimento de alguma medida, de alguma pena, é pensar como que essas pessoas podem retornar ao convívio social de uma maneira que elas possam ser efetivamente incluídas. A gente sabe das limitações do nosso sistema jurídico, tanto no sentido de reeducação, quanto no sentido de organização, mas a defensoria em si, enquanto órgão do judiciário, tem esse outro viés. Remem contra a maré no sentido de que as pessoas vêm primeiro. Nesse sentido, eu estou muito feliz dessa parceria, dizer que é uma honra, que eu tenho certeza que todas as pessoas que estão participando desse curso de formação vão ter muitos benefícios para suas vidas, mas também é uma forma de multiplicar esses conhecimentos que eu acredito que também é um dos principais objetivos, conseguir ampliar o acesso dos direitos, não só para quem está fazendo o curso, mas para todas as lideranças e todas as pessoas que vão ser contempladas a partir disso. Me coloco à disposição enquanto profissional e também enquanto mulher negra, já visto que eu sou, e mais uma vez agradeço o convite para participar. Agradecemos a explanação da senhora Vanessa Rodrigues e agora passamos a palavra para as três palestrantes que ministrarão a aula magna. O tema da aula é a importância da redução de danos como uma perspectiva da garantia dos direitos das mulheres usuárias de álcool e outras drogas. Convidamos para essa palestra a senhora Carla Ferreira, assistente social do projeto Preta nas Ruas, Eliane Chunacalo, advogada e ativista dos direitos indígenas, Rossana Boaventura, terapeuta ocupacional, educadora social, professora de história e ativista. Passamos inicialmente a palavra para a senhora Carla Ferreira, assistente social do projeto Preta nas Ruas. Boa noite a todas. É uma satisfação estar nessa circularidade virtual. Quero agradecer essa iniciativa de inclusão social, agradecer o convite à Associação Águia Morena, à Bia, toda a equipe. É muito importante estarmos nessa coletividade, tecendo nossas narrativas, histórias e vivências. Agradeço o convite. Boa noite, a todas. E meu nome é Eliane Chunacalo. Eu agradeço o convite também para estar aqui nessa aula. Eu acredito que é um projeto de suma importância falar sobre os efeitos da droga e do álcool em relação às mulheres, que são as maiores vítimas das agressões, vítima das agressões do companheiro, muitas vezes dos pais, da família. Isso também acontece nos lares indígenas. É necessário a gente falar, A gente não pode mais deixar de falar. Infelizmente, essa questão, a gente não tem dados, Porque se cria uma coisa romântica de que não pode ter denúncia, não pode ter um relatório de violência, não há uma notificação compulsória, a gente tem que brigar para que haja uma notificação, não tem uma equipe que faz um serviço multidisciplinar na questão da violência, na questão do uso das drogas, na questão do uso do álcool, E as consequências são devastadoras para as famílias e para as mulheres que estão ali, que são o esteio da casa, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu companheiro, que cuida da sua família e que também são guardiães da cultura. Então, é necessário a gente trazer dados, Mato Grosso não tem dados. A gente foi procurar na Secretaria de Justiça, a gente não encontrou,
né, nenhum dado. A polícia militar, a polícia civil não registram queixa porque acha que não é competência delas fazerem isso, né? Acho que é da Polícia Federal, e a gente sabe que as aldeias são longe, é necessário fazer um trabalho de conscientização, é necessário levar projetos, é necessário que a comunidade converse sobre isso, e a solução está ali dentro, que todo mundo começa a entender que é um problema, né? E a gente precisa cuidar disso e falar com mais naturalidade, não só entre nós, mulheres indígenas, mas que toda a sociedade possa considerar isso um problema social. Isso traz o quê? Não é só desestruturação, não é só violência, não é só morte para a mulher. Isso traz suicídios também, né? E a gente precisa também falar que o álcool e a droga é uma patologia, é uma doença, precisa ser tratado como tal, né? A gente também fala da vítima, mas não fala do agressor, né? O agressor, ele é filho de alguém, ele é marido de alguém, ele é sobrinho de alguém, ele vai voltar para aquela comunidade e, por vezes, a mulher, ela vai ter que sair daquela comunidade se ela quiser ficar viva, porque o agressor não vai sair, né? O usuário não vai sair. Então, a gente está muito feliz com esse projeto, né? Que a gente possa aprender a usar todas as plataformas, a gente possa usar esse instrumento da internet, que é um instrumento para ecoar nossas vozes, mas que a gente use com responsabilidade também, porque a gente vive numa sociedade muito colonial, muito conservadora, que não nos vê com bons olhos, né? A gente tem muitos pejorativos, né? Ruins para nós indígenas, para nós mulheres indígenas. Então, eu costumo dizer, é uma opinião minha, nós mulheres estamos começando a demarcar a internet, né? A partir do momento que a gente aprender a usar com responsabilidade, saber que o hater, né, aquela pessoa que vai lá, que fala mal, critica, pode estar cometendo um crime, e usar esses instrumentos também legais para punir. Então, é esse recado que eu trago para cá, dizer que a gente está muito feliz com esse projeto, que vocês, mulheres que estão nos ouvindo, que estão nessa aula, possam ecoar a vozes de vocês. Esse projeto é para ecoar as vozes, é para a gente falar, para a gente orientar, para que a gente possa achar soluções compatíveis com a nossa realidade, com a nossa especificidade. E é isso. Obrigada. Agradecemos a Eliana Chumacalo pela primeira explanação e agora passaremos a palavra para a Rosana Boaventura, né? Ela também iniciará uma breve explanação sobre a causa das pessoas do movimento negro. Com a palavra, Rosana Boaventura. Boa noite a todas. Antes de iniciar, eu quero fazer um agradecimento à minha ancestralidade. Saber que eu cheguei, que todas as mulheres negras e tanto as mulheres indígenas possuímos uma ancestralidade, precisamos celebrá-la. Eu fico contemplada, porque eu agradeço o convite da Águia Morena, eu agradeço a confiança de estar nesse projeto e estar dividindo hoje esse espaço com mulheres importantes e imponentes. Como disseram as minhas companheiras anteriormente, falar sobre essa questão de violências relacionadas à questão de álcool e outras drogas envolve a questão de mulheres negras. Nós somos construídos dentro de uma sociedade historicamente opressora, que proíbe que corpos negros, e aí eu estendo essa fala para corpos indígenas, possam ter a sua visibilidade e ter sua garantia de voz. Quando nós temos uma situação em que dados alarmantes mostram que a questão relacionada ao uso de substâncias, álcool, está atrelada às violências, não tem como deixar que o marcador cor, e no caso mulheres negras e homens negros, nesse país,
eles sejam marcados como uma total insignificância e um rótulo permanente de que somos responsáveis e, ao mesmo tempo, somos aqueles que não poderão ter nenhum tipo de competência para falar sobre esse assunto. Antes de começar a estar aqui na sala, eu dei uma pesquisada, porque, como a Patrícia disse, eu sou professora, e uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos é a questão da gente contextualizar o passado e o que tem agora. E aí eu estava vendo os números de violência relacionada às mulheres em ambientes de trabalho. E o alarmante é que 66,6% dessas mulheres que sofrem as violências são mulheres negras. Mas como que eu posso falar da violência e como que a gente vai falar dessa questão do álcool e outras drogas? Como foi dito, né, existe uma romantização daquilo que é relacionado tanto às etnias indígenas, mas também um silenciamento por medo em relação à população negra. A população negra, ela é, sim, vítima de uma sociedade racista, que nos coloca sempre numa situação de marginalidade, onde não nos permite essa fala. Os poucos que chegam hoje, que têm uma representatividade, uma visibilidade, o trabalho se torna maior. Porque como a gente vai lutar contra uma ideia de meritocracia, uma ideia de que populações, grupos negros, sejam homens e mulheres, eles não estão interessados em melhorar a vida. A gente tem uma responsabilidade de lidar com as nossas crianças, que estão sempre à frente, são a linha de frente em termos de violência, em termos de morte, mas pensar principalmente nessas mulheres. Então, quando o projeto vem com essa proposta, e é uma proposta de unir o Estado, né, Mato Grosso do Sul e Goiás, em favorecer novas lideranças. E quando eu falo novas, dar essa oportunidade do uso da internet, que é o que nós temos hoje. É agregar mulheres negras que até então não tinham esse direito, não tinham esse conhecimento de poder estar tendo essa voz. E quando eu falo não tinham conhecimento, não é porque elas não o conhecem, é porque sempre foi um negado. Então, como mulher negra, como professora, como alguém da área de saúde, como educadora social e como alguém que está dentro de movimento negro, eu posso dizer que hoje é um passo importante para quem está aqui, como ouvinte, como aluna, como pessoa que vai replicar os conhecimentos, é muito importante a continuidade desses projetos. Como eu disse no início, eu tenho que saudar a minha ancestralidade. E algumas de nós aqui têm o poder de que daqui 20, 30 anos sejam saudadas pelas próximas gerações. Obrigada. Agradecemos a fala de Rosana Boaventura, ativista do Movimento Negro, e passamos, nesse momento, a palavra para Edna Flores, presidente da Associação Águia Morena. Boa noite a todas e todes. É com muita alegria que a gente abre, né, essa aula inaugural do projeto Elas na UEB. A gente está muito feliz de estar aqui. Primeiro porque é um momento de grande significância para todos nós enquanto movimento da sociedade civil organizada. A gente está hoje aqui contemplando um acesso de mulheres pretas, quilombolas, indígenas. Então, a essas mulheres a gente sauda, né? Todas elas, para que a gente se una nesse grande coletivo e que a gente vamos em prol de políticas públicas de acesso integrado a todas nós, mulheres, que vivemos
e encontramos diversos territórios de grande vulnerabilidade para a construção de uma política pública de direito, né, e de acesso nas políticas de álcool e outras drogas. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com todas vocês. A gente tem um grupo muito mesclado, né, de senhoras anciãs até jovens, mulheres jovens, né, e isso nos fortalece muito e nos faz muito grandes e fortes para que a gente consiga realmente implementar políticas de acesso, derrubar barreiras sociais que ainda é muito gritante, né, em nossa sociedade. Então, a gente está muito feliz, meninas, de estar com vocês. Esperamos que a gente construa nesse coletivo pontos significativos que muda, que transforma a nossa realidade no nosso território e de toda uma sociedade. A gente quer que esse projeto seja potente, né, que alcance a necessidade do Centro-Oeste, que eleve todas as nossas experiências e vivências a nível nacional. E a gente agradece todas vocês, né? É muito importante essa troca, é uma troca que vai ser de fundamental importância para todos nós, enquanto mulheres, né? Agradeço muito, e aí a gente está esperando, nesse momento, as nossas queridas, né, palestrantes que aí já falaram um pouquinho, para que a gente possa enaltecer esse momento tão importante para nós. Agradeço de coração, vamos seguindo nessa grande construção e esperamos a participação de todas vocês conosco. Um grande abraço e seguimos. Muito obrigado, Edna, presidente da Associação Águia Morena. Dando continuidade, passaremos nesse momento um vídeo da senhora Thais Raquel Medeiros. Não, espera só um instante que acho que eu cometi aqui um equívoco. É isso mesmo. Thaisa Raquel Medeiros, de Albuquerque Defante, defensora pública do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul. Olá, tudo bem? Meu nome é Thaisa Raquel, eu sou defensora pública e estou hoje na coordenação do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. Passo para saudá-las, para cumprimentá-las em razão desse evento maravilhoso, Elas na Web, que busca uma liderança de mulheres pretas e indígenas. Por convicção pessoal, eu entendo que esse projeto é incrível e que ele só tem a agregar, porque a importância de buscar liderança é imensa para a nossa sociedade. E, enquanto coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, igualmente entendo que esse é um caminho e um passo necessário. Então, o projeto, de qualquer forma, é um sucesso e eu entendo ele como essencial para que discutamos isso enquanto mulheres e enquanto liderança. Por não estar em Campo Grande agora, e acredito que às 18 horas também não, pois estamos aqui em Brasilândia, tão distante da capital, deixo essa mensagem de carinho para dizer que a Defensoria Pública e o seu Núcleo de Direitos Humanos estão com portas abertas para a gente conversar futuramente em outras oportunidades. Um beijo para vocês, um evento maravilhoso. Agradecemos ao vídeo, né, da Thaisa, e agora passaremos a palavra para Carla Ferreira, assistente social do projeto Preta nas Ruas. Ela fará uma explanação, né, falando um pouco sobre a realidade do movimento negro e também sobre a palestra A Importância da Redução de Danos como uma perspectiva da garantia dos direitos das mulheres usuárias de álcool e outras drogas. Oi, gente. Então, eu sou Carla, eu sou do Rio de Janeiro, né? Atuo como assistente social no projeto Preta nas Ruas, que é um projeto voltado para o protagonismo, por resgate de identidade, autonomia e redução de danos para mulheres negras em situação de rua e vulnerabilizadas, com prejuízos e danos, né, devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Trabalhar com essas mulheres nessa condição é um movimento. Eu vou falar um pouquinho dessa experiência de trabalhar com essas mulheres e vou trazer também quais são os impactos da redução de danos, né, ou quais são os enfrentamentos, só para vocês entenderem um pouco como é que se dá todo esse processo de acompanhamento com elas.
E aí, a Rosana me trouxe uma questão muito interessante sobre, reforçando, né, essa questão dos atravessamentos do racismo no cotidiano dessas mulheres pretas, né, o silenciamento. Isso perpassa todos os processos dessas mulheres que estão nessa condição, são atravessadas pelo racismo, pela violência do racismo. Só para enfatizar isso. E aí, trabalhar com essas mulheres é um movimento circular. É de ir, de vir, para se construir, desconstruir, reconstruir as que se encontram no vivido das ruas, né? Mulheres, a grande maioria, elas têm um agravamento maior devido aos danos sociais, devido ao problema, à questão da saúde mental, os prejuízos são muitos, né? E os motivos, né, que levaram essas mulheres a ter esse agravamento são devido à ausência do apoio familiar, às perdas da guarda dos filhos, à violência física, sexual, à dependência emocional. São tantas situações que, assim, que cada caso ela precisa ser olhado diferente, com um olhar diferente, e a gente ainda tem a questão da exclusão social, dos preconceitos, que agravam toda essa situação vivenciada. E a partir disso, né, dentro do meu trabalho social, como assistente social, a gente tem uma perspectiva de trabalhar com a redução de danos, né? A redução de danos, ao meu ver, é uma ética do cuidado. Não importa qual o uso de substância que essa pessoa usa, como usa, quanto usa, o que usa. O nosso olhar está direcionado para aquela mulher, para aquela pessoa, né? Então, a gente tem muito essa questão de construir um olhar humanizado para que a gente possa encontrar possibilidades para que possa reduzir os danos sociais ou de saúde. Gente, olha, se vocês para perguntar, pode interromper, que eu paro. Eu não sei como está o horário, mas eu posso parar, tirar dúvida, não tem problema, tá? Vocês fiquem à vontade, surgir qualquer dúvida. E aí, eu faço algumas questões aqui, algumas inquietações, vou provocar vocês. Quais são as possibilidades que podemos construirmos juntas dentro das escolhas do tempo para essas mulheres, né? Quais são os danos que podem ser reduzidos? Como podemos assegurar uma rede de apoio para essas mulheres? Uma rede de apoio na questão da saúde, na questão da segurança alimentar, na questão dos direitos humanos. Como é que a gente pode fazer isso? Aí a gente pode pensar e construir essas possibilidades juntas aqui. Como direcionar e formular práticas que visam diminuir os danos sociais? Vou deixar esse dever de casa para vocês. Gente, pode ficar à vontade. Alguém falou alguma coisa? Não sei. Bem, e aí, a minha contribuição aqui é possibilitar aberturas de novos caminhos, possibilidades a partir do que elas trazem, do que a gente pode construir, conexões para a gente sobreviver. É isso que eu tenho muito colocado, né, nos territórios onde eu atuo na rua, nos territórios, e a gente traz essas possibilidades dentro do que elas trazem para a gente, o que a gente pode construir juntos ali a partir das suas escolhas. Isso, para mim, é redução de danos. Oi. E trago algumas contribuições. Pode falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? É porque eu não estou vendo. É o Elias? Deixa eu só dar uma orientação. É que algumas pessoas estão entrando, daí o microfone ele vem ativo, né? E eu estou cuidando aqui para fechar, tá bom? Então, foi até que aconteceu naquela hora que eu fechei da doutora Nara sem querer. Aí eu acredito que algum barulhinho que te interrompe em algum momento pode ser isso, tá bom? Mas se alguém quiser, então, fazer alguma pergunta, então, a Carla está deixando aberto para vocês interromper ela, né? E fazer a pergunta. Então, vocês podem estar chamando ela pelo nome, tá bom? Que daí a gente já sabe
que você está querendo fazer alguma pergunta. Ok, pode continuar, Carla. Obrigado. Nada. E aí eu trago umas contribuições, né, para a gente possibilitar essas aberturas de novos caminhos. Dentro do meu trabalho, dentro da experiência, eu fortaleço um cuidado e atenção com essas mulheres. Um deles é reforçar a manutenção dos saberes ancestrais, que é a oralidade. Através dessas trocas e escutas de histórias e vivência dessas mulheres, possibilitamos dois princípios, né, que nos unem, que é o acolhimento e a palavra. O acolhimento, ele proporciona estabelecer vínculos, conduzimos melhor a sensibilização com elas. E a palavra, ao meu ver, tem um poder de realização. E com isso fazemos alguns combinados para que o processo de acompanhamento ele siga dentro dessas conexões. Então, eu trago muito isso dentro do meu fazer profissional. A gente trabalhar essa escuta ativa, da gente compreender como é que se deu essa ida para esses danos, né? Como é que se dá toda essa história, essa vivência. E aí, assim, com isso, a gente amplia um olhar humanizado, a gente tem outras possibilidades de ofertas de cuidado para reduzir os riscos e os danos sociais, porque eu entendo que são prioridades nessa redução de danos. E atuar com a estratégia de redução de danos é um conjunto de políticas e práticas e reflexões que propõem estratégia para diminuir os danos e os riscos. Eu entendo que essas mulheres elas buscam um tipo de pertencimento social, de segurança de identidade, de potência, de lugar de existência. E aí a gente tem que trabalhar juntas, né? Eu trago também aqui como estratégia de redução de danos para serem aplicadas, como experiência, depois a gente também pode aprofundar mais essas estratégias, mas eu trouxe algumas aqui que eu uso no meu cotidiano, que são os manejos para o enfrentamento do cotidiano, que são as tomadas de decisões, a gente vai trabalhar isso a partir do que elas escolherem, né, de como é que elas vão se dar no cuidado da saúde, na diminuição do uso abusivo do álcool, de outras drogas, como é que a gente pode fazer esse manejo, a estratégia de convivência, que é o que eu falei, a oralidade, o acolhimento, a palavra, a gente traz o respeito à liberdade, a resistência, né, como uma questão de olhar, de refletir, no afeto e no cuidado. Não romantizando, mas a gente precisa trabalhar com esse afeto, né, que são mulheres, muitas das vezes, que estão há anos em situação de rua, que têm a ausência da família, enfim. Então, são várias questões emocionais envolvidas também, que a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar. A gente trabalha com a autonomia dessas mulheres na adaptação, a partir da compreensão da realidade que ela possa estar inserida. Pode ser uma mulher que esteja em situação de rua, pode ser uma mulher que esteja em ocupação, pode ser uma mulher que esteja em abrigos, que são 3 realidades que a gente trabalha aqui no Rio de Janeiro, né? E aí eu venho nessa ética do cuidado compartilhado, que é com uma rede de proteção social, e aí a gente tem os serviços públicos, né, uns serviços de rede de proteção, que é a saúde, que é o Centro Pop, eu estou falando dentro da realidade aqui do Rio de Janeiro, eu não sei como é que se dá em outros territórios, mas o CRAS, que é o CREAS, que são os espaços que dão uma seguraridade, né, que dá uma segurança, vamos dizer assim, para essa proteção social. E aí, como se pode fazer isso em cada território, em comunidade, nessa circularidade? Eu também deixo um dever de casa para vocês. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode construir possibilidades? Né? Eu vou trazer algumas respostas, né, e para que a gente possa ter outras iniciativas.
mobilizar a participação dessas mulheres com orientação e informação sobre as substâncias psicoativas, sobre as drogas, sobre o álcool, visando o cuidado, como que se tem que fazer esse cuidado, refletir sobre as causas que aumentam esses riscos, refletir sobre a violência doméstica, refletir sobre a ausência de políticas públicas, fazer todo um trabalho de sensibilização, aproximação, estabelecer vínculos de confiança. E para minha consideração final, para a gente dar a palavra às outras colegas, e aí também vou abrir para outras perguntas, enfim. Eu vou deixar esse recadinho, que o nosso olhar é para a potência dessas mulheres, ressignificar suas histórias a partir das possibilidades e de reconstruir outras, o que faz sentido para elas, respeitando suas escolhas, principalmente diminuindo esses riscos e danos sociais. Então, eu agradeço, não sei se ficou muito claro, ficou muito rápido, mas estou aí à disposição, me coloco à disposição para a gente poder trocar, tirar dúvidas. É isso, muito obrigada. Agradecemos a brilhante explanação da nossa colega, Carla Ribeiro. E agora, dando continuidade, passamos a palavra a Luísa Gonçalves Ribeiro, advogada, vereadora, procuradora especial da mulher na Câmara Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa ideia delas na web é muito boa, né? A gente precisa desses espaços de conversa. Eu quero pedir desculpas porque eu cheguei só... Ah, tem ele também aqui. Eu sei que estamos só com elas, mas tem eles aqui, deixa eu até visualizar todo mundo que está aqui na galeria. A Suzamar, minha amiga, o Kedney, né? Cumprimentar todo mundo, cumprimentar a Águia Morena por todo o trabalho que tem feito, enfim, né? A Edna, que é a nossa liderança, cumprimentar a Carla, que eu peguei agora a parte final da exposição, dizer que eu também sou advogada, Carla, também tem outras advogadas aqui, né? Eu sou advogada e ainda milito na advocacia, aí eu tinha uma audiência 5h20, aí você já sabe como é que é, né? Aqui ainda são quase 7, são 18h45, mas aí até que chega e tal, e era uma audiência presencial, então eu quero me desculpar pelo atraso, né? Eu estou lá na Câmara dos Vereadores aqui de Campo Grande, lamentavelmente como a única vereadora mulher, né? Nós temos por homem, eu infelizmente sou a representante assim, que eu me sinto, e ligada aos direitos humanos. Então, estou como presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos, e faz todas as muito visitados por essa porta, né, que é a Comissão Permanente de Direitos Humanos. Até outros temas que a cidade se admira, da gente discutir em direitos humanos, a gente está discutindo. Então, assim, ontem nós tivemos uma audiência sobre educação ambiental, e era no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, e as pessoas disseram, mas o que educação ambiental tem a ver com direitos humanos, né? Mas a gente sabe que tem muito a ver, e que é muito importante a gente debater. Mas essas questões mais ligadas à oportunidade para as mulheres, enfim, a vida delas e tal, é uma das preocupações que a gente tem no nosso cotidiano de formulação legislativa, de formulação, enfim, do debate. Já fizemos com a Águia Morena várias coisas, não só agora, mas também em outros tempos, né? Também nos preocupa a implantação aqui no âmbito do nosso município de políticas públicas de redução de danos. Isso é muito difícil, a gente tem a chefe do executivo com uma visão completamente diferente, ela é religiosa, fundamentalista, e aí é uma dificuldade incrível, né, para tratar. O próprio secretário de saúde do município
também têm uma postura muito conservadora e é difícil a gente falar sobre isso, né? Mas nós estamos na Câmara criando esses espaços de diálogo exatamente para provocar e o poder público, os recursos públicos, o interesse público nos interessa, né? Seja qual for o governante, nós queremos fazer com que as políticas públicas que a gente já conquistou, que a sociedade já conquistou, sejam efetivamente implantadas, né? No sentido de melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Então, também temos um trabalho bastante interessante agora, começando com o pessoal da área também, em razão dos egressos, né, do sistema prisional, das mulheres e dos homens, e da oportunidade de uma vida digna, né, com respeito, sobretudo, com oportunidade também de ter a sua vida reestruturada do ponto de vista dos seus projetos, do trabalho, enfim. Então, é um pouco disso que a gente quer fazer lá no nosso mandato. Agora, participar de uma aula como essa é sempre fundamental, porque, de repente, a gente sai colhendo um monte de contribuições, né, que melhoram a compreensão da gente sobre as realidades das pessoas, dos grupos sociais, enfim, e também nos indicam providências que estão a nosso encargo, né, na qualidade de representante, de vereadora, seja a formação ativa de representação social, enfim. Então, desses clientes, eles nos devolvem, né, às vezes muito mais do que a nossa expectativa, né. Eu sou daquela que vivo com caderninho, aí se eu não trouxe o caderninho, eu o telefone, vou para o bloco de notas, e já sai de tudo quanto é lugar com uma lista de coisas que se feita, para se reunir e tal. Então, para dialogar e com pessoas. Né? A gente está aqui agora nesse momento, a gente não sabe e queremos uma sociedade que nos veja sempre com dignidade e respeito, a partir do fortalecimento das ações políticas para valorizar cada direito humano que nos é necessário, né, para existirmos. Então, é isso. Agradecemos Patrícia. A brilhante explanação, né, da vereadora, e dando continuidade, passamos a palavra. Patrícia, só um minutinho, como a gente Pois está no não? mundo da internet, ele é um mundo que tem ali a facilidade de ter muito acesso, né? E os protocolos aqui é muito aberto. E quero dizer a Luísa da importância dela estar aqui com a gente, né? Que também temos uma outra vereadora aqui com a gente, a Domingas, né? Quilombola, de Goiás, acho que é importante, ela está com a gente no grupo também, né? Nessa formação tão belíssima. E importante esses momentos de ter as parlamentares. Como bem a Carla trouxe, nós precisamos trabalhar toda uma ética de cuidado e precisamos atuar em rede. E os parlamentares, nesse momento, é muito importante, né, para construir políticas públicas, para tentar com a gestão em suas diversas pastas, né, assistência social, educação, saúde, segurança, porque o cuidado é multi, né, para as pessoas que vivem vulnerabilidade de álcool e outras drogas, seja ela em situação de rua ou não, mas que precisamos, né, se atentar para isso. Eu acho que é um momento muito importante para todas nós, ter vocês, enquanto parlamentares do Executivo, né, municipal aqui com a gente, porque é nos nossos territórios que estamos construindo coisas belíssimas com vocês. Então, esse momento é muito importante a gente colocar aqui, porque fortalece toda a nossa construção na ponta, né, a nossa atuação empírica, para que a gente realmente promova a política pública de acesso e de cuidado a essas pessoas tão vulneráveis, né? Então, acho que é importante deixar isso, Patrícia, porque para a gente, enquanto movimento social, isso nos fortalece muito. Deixar o registro aqui, Luísa. Obrigada por estar com a gente, a Dominga também, assim com todas as outras nossas mulheres que estão aqui. Eu que Obrigada, agradeço. Luísa. Obrigada a todas. Essa fala da Edna é muito importante, né? E nós queremos construir, sabemos quando o projeto foi elaborado, Luísa e demais, ele foi elaborado sabendo, né? Eu, no caso, elaborei ele,
sabendo que nós iríamos enfrentar muitas dificuldades. Esse projeto, ele foi um projeto feito conscientemente, sabendo que iríamos enfrentar dificuldades. Mas nós acreditamos naquela poesia que diz que onde tem um louco no mundo, as coisas elas andam, né? Um poeta e um louco. E eu acredito plenamente nessa poesia, né? Porque eu acho que se não desbravarmos, a gente não vai conseguir nunca mudar essa sociedade que a senhora Luísa e a Carla e a Edna e todas as que já fizeram as suas explanações disseram aqui. A gente não muda uma sociedade se a gente não desbravar, se a gente não entender que é preciso enfrentar essas dificuldades. Agora mesmo, eu estou aqui como a cerimonialista, mas eu estou vendo a dificuldade enorme de muitas pessoas que querem entrar e não tem Sim, esse acesso, o acesso ainda é muito lento. Então, eu só quero, primeiramente, agradecer às corajosas que estão sim. aqui diante de todas as dificuldades. Era isso E que eu queria olha, colocar. Patrícia, Carla E trouxe já. pontos importantes para essa reflexão, né? Como podemos construir essas possibilidades? Esse momento é de construção de diversas possibilidades. Cara, quero parabenizar você por todas as suas falas, porque é muito importante, gente, porque a gente precisa ter essa interação para essa atuação em rede, né? E todas nós, nesse sentido, vamos estar trocando essa vivência, né? Essas experiências para a gente se fortalecer. Muito bem colocado, Patrícia. Obrigada. Com a palavra, a nossa vereadora Domingas. Boa noite a todos, né, e a todas que fazem presente nessa belíssima reunião. Eu nem tinha preparado para a fala, depois de ouvir a minha companheira, nobre companheira, explanando o tema e encorajando, a gente sente orgulho de estar, porque ocupar esse espaço de poder não é fácil. Não é para nós mulheres, muito menos para nós mulheres negras. Então, assim, eu nem posso dizer orgulho de ser a primeira mulher preta quilombola aqui, vereadora no meu município, há 75 anos de emancipação, porque a gente vê o quanto que nós temos que mudar essa história. Mas mesmo assim me sinto orgulhosa de poder estar representando e abrindo aqui caminho para os demais. Me sinto honrada de poder estar aqui partilhando com vocês, aprendendo, porque com certeza vou estar levando muito conhecimento para nossa luta diária, que não é fácil estar no legislativo. É importante estar nesse espaço de poder para dar oportunidade, falar por nós, por muitas vezes que muitos falam por nós. E agora chegou o momento de nós falar por nós mesmos. Representatividade quilombola, defender o nosso povo, nossas mulheres, em nossos movimentos, em nossas reuniões, em nossos projetos. Então, para mim é uma grande satisfação, agradeço de coração as palavras da minha companheira aí, que está nos dando, oportunizando de estar aqui juntamente com vocês, trabalhando, acreditando de fazer dias melhores para o nosso povo, para nossas mulheres, para o nosso povo, das nossas comunidades em todo o segmento. Agradecemos a fala da vereadora Domingas e passaremos nesse momento a palavra para a Eliane Chunacalo, a ativista do movimento e representante também do movimento indígena. Não. Acho que ela caiu, acho que podemos, se ela não Não, estiver... ela Aí, está voltou, aqui. nossa parente. Por favor, Eliane. Precisamos ter um pouquinho de paciência, gente, porque a A internet, internet está para lenta. uns, é muito bom, mas para outros tem dificuldade. Mas vamos aí, vamos desbravar. Vamos. Então, assim, com falas muito potentes, né, que a gente ouviu hoje, é necessário também explanar que, por mais que haja legislações como Maria da Penha, haja uma rede de atendimento, a gente vê que isso ainda é muito carente, né? Então, é necessário que nós mulheres, especialmente as indígenas, faça acolhimento, né? Como foi bem dito por uma companheira nossa aqui. E esse acolhimento, ele tem que começar por nós. Eu acredito que o projeto, ele vem dar subsídios também para isso, para que a gente possa conversar
dentro das nossas comunidades. Eu sei o quanto isso é difícil, né? Não é fácil para nós que somos mulheres indígenas, mas eu vejo que há iniciativas muito boas também dentro das aldeias, né? O acolhimento, às vezes o ouvir a outra, né? É necessário, e também que a gente possa começar a provocar os distritos sanitários de saúde, né? E também dizer que, por mais dificuldades que haja, o álcool, que as drogas, elas provoquem série de consequências sociais, mas nós, mulheres indígenas, também temos na nossa cultura, também temos outras formas de combater, como oficinas, como a nossa própria cultura, né? Se apegar a ela e dizer que o projeto ele vem trazer um afago também, né? Mostrar alternativas que nós temos. Embora a gente tenha legislações, mas que ainda não nos contemple, que está fora de atender, mas é o que a gente ainda pode contar. Hoje eu estive com a Célia Chacriabá e ela disse que ela já protocolou, né, uma lei específica para as mulheres indígenas em relação ao combate à violência, né? Mas o que a gente se discute é a rede de atendimento, né? Se é complicado para não indígenas, se é complicado para, para quem tem proximidade, imagina para a gente, para nós mulheres indígenas, para as quilombolas que estão longe, que hoje simplesmente a gente não consegue acessar, às vezes, a internet. Então, o que eu venho trazer aqui é que a gente está começando a se mobilizar, a gente tem muitas conquistas, e que a gente possa utilizar dessas conquistas para que a gente coloque no chão o que a gente vai aprender de inovador, né? E que a gente possa achar soluções, né, para caminhar uma vida sem consequências, sem violência. É isso. Muito bem, parente. Agradecemos a fala da Eliana Chunacalo e passaremos aqui para um informativo muito importante que o Kedney, né, vamos abrir aqui a fala para ele, de um projeto de lei, né, da mulher indígena. Então, o Kedney ele vai passar nesse momento, eu acho que é um momento muito importante da aula, não somente falarmos das nossas lutas, mas também falarmos das nossas vitórias, né? E um projeto de lei é uma vitória. Claro que quando esse projeto ele acontece, lógico que existe todo um caminho a percorrer, mas o fato dele já existir já é uma coisa boa para que esse caminho possa ser percorrido. Então, Kedney, ele vai falar um pouco aqui, só brevemente, passando essa informação. Boa noite a todas, com muita felicidade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês me ouvindo? Então, boa noite a todos, né? Com muita felicidade. Eu sou o Kedney, eu sou da comunicação do Águia Morena. Estou muito feliz em fazer a cobertura deste evento maravilhoso. Parabenizar a todos vocês, parabenizar a nossa instituição por esse projeto maravilhoso, né, que vai render muitos frutos aí na política de redução de danos. E só para informar que nós conseguimos, foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande hoje, sancionado pela nossa prefeita Diane Lopes, um projeto de lei de autoria da nossa vereadora Luísa Ribeiro, que institui o dia 5 de setembro como Dia Municipal da Mulher Indígena. É um dia voltado aí para homenagear as mulheres indígenas e toda essa representatividade que tem. Então, parabenizar a Luísa por esse projeto de lei tão importante, mais uma conquista que nós tivemos aí na luta de políticas públicas. Muito obrigada. Muito bem, Kedney, sem Obrigado, dúvida. Kedney. Acho que essa informação é muito importante para nós que estamos aí nessa luta. Passando agora a palavra, vamos ouvir a Rosana Boaventura, né, a ativista do movimento negro, e ela vai falar um pouco sobre essa questão do álcool e outras drogas, como a problemática dentro do
movimento negro. Com a palavra, Rosana Boaventura. Bem, eu me senti provocada, e aí eu até já vou fazendo, né? Eu vou fazer essa parte mais. Acho que eu estava muito tensa, né? A gente sempre, quando entra nessas aulas, a gente fica numa tensão. Mas aí, quando a gente vai ouvindo as companheiras, vai fluindo. Vai dando aquela tranquilidade, tanto na cabeça, na parte racional, mas no coração. Então, eu sei que quando a gente está no meio de companheiras de luta, a gente pode ter um pouco mais de liberdade de fazer falas que contextualizam o que nos trazem aqui nesse momento, né, numa terça-feira à noite. E aí, não tem como falar dessa questão de álcool e outras drogas, e aí a Patrícia fala, a Rosana vai falar sobre isso, se eu não vou pensar de como que esse álcool, essas substâncias em si, elas chegam para nós, enquanto população negra, até mesmo para amenizar, inicialmente, amenizar esses nossos sofrimentos provocados, os nossos banzos provocados por essa opressão, por esse tratamento desumano que nós passamos enquanto população negra. E aí falar sobre a questão de como que isso é discutido dentro de um movimento negro, para muitas que não sabem, mas eu estou integrante do Movimento Negro Unificado, que é um movimento nacional, de nível nacional, de mais de 40 anos no Brasil, que os nossos primeiros, que hoje eu posso já dizer que eles têm a idade para ser griots, né? Eles passam as nossas histórias, eles foram aquelas pessoas que lá atrás conseguiram, dentro de um processo de perseguição da população negra, além do racismo, além de todos os estereótipos, e fazer um enfrentamento de um período da história do nosso país, da ditadura civil-militar, consegue fazer esse processo, mas que nós, enquanto pessoas negras, sabemos como ainda é difícil falar sobre isso. E quando a gente fala sobre álcool e outras drogas em relação à população negra, não tem como não falar sobre o tráfico, que para nós, enquanto pessoa que estuda, pessoa que está sempre na linha de frente, e eu não falo de linha de frente apenas como militante, mas de linha de frente como vista como uma pessoa que pode ser perigosa, que pode ser agressiva, por causa da minha cor, por causa de todo esse contexto social que é colocado no peso tanto de homens como de mulheres negras. Então, quando a gente vem pensar como que a gente faz isso, e aí também é uma pergunta para as alunas, porque eu acho que o nosso papel aqui, né, não é ensinar, é trocar saberes, porque os saberes são necessários. Eu preciso saber como que é isso visto dentro de uma comunidade quilombola, como que isso é percebido diante da juventude, é percebido por aquelas pessoas que agora conseguem entender a sua negritude a partir desse processo de miscigenação racial que tanto se fala no país, né? Tem gente que fala assim, eu sou tudo, eu sou negro, sou índio. Não, calma aí, gente. Vamos ter cuidados, né? Porque a gente sabe que não é qualquer pessoa que vai ser parada pela polícia, não é qualquer pessoa que pode ser revistada a sua mochila ou sua bolsa se estiver viajando de Mato Grosso do Sul para São Paulo e tiver uma parada da Polícia Rodoviária Federal. A gente sabe quais são os estereótipos. Então, quando a gente faz isso, e como é direcionado a essas mulheres, as 3 palavras que me vêm à cabeça, porque não tem também como não falar de mulheres, se não falar do famoso movimento feminista. Então, existe lá 3 palavrinhas. Antigamente era só uma, que era a tal da solidariedade. Depois veio a sororidade. E para nós, mulheres negras, existe a dororidade.
E essa dororidade é entender, e aí eu vou falar com as minhas companheiras negras, essa dororidade de entender como que é só que uma mulher negra passa diante de determinadas situações. Quais são esses sofrimentos? E como que é levado, em muitos casos, essa mulher negra não apenas a fazer o consumo desse álcool e dessas outras substâncias, mas também participar como uma trabalhadora desse tráfico. E aí, enquanto mulher negra, vendo uma outra mulher negra participando, sendo usuária dessas substâncias ou fazendo a questão do tráfico como trabalho, como que a gente pode trabalhar dentro dos nossos espaços? Gente, se aparecer um gato aqui, é porque meus gatos estão invadindo a mesa, tá? Mas, assim, como que a gente pode lidar com essa solidariedade, essa sororidade e essa dororidade de mulheres negras que a gente sabe que hoje passam pela situação do trabalho como tráfico, que é uma das que é um dos trabalhos, de acordo com da Organização Internacional do Trabalho 69, um dos trabalhos mais insalubres, mas as mulheres estão ocupando esses espaços. Como a gente vai dialogar com esses grupos e como que nós, enquanto mulheres que estamos desse outro lado, vamos contextualizar essas situações. O que eu acho muito importante quando... Eu gosto muito da Águia Morena, vou puxar a sardinha para a Edna. Vou puxar a sardinha para a Edna, porque assim... E para a Bia Almeidinha. Vou puxar para as duas, porque o conhecimento que eu vou adquirindo ao longo desse tempo sobre o que é redução de danos, eu tinha lá atrás, mas quando a gente percebe na prática esse conhecimento, como que isso é feito na prática, isso que nos traz para poder falar, olha, galera da comunidade quilombola, é possível a gente discutir redução de danos. É possível discutir redução de danos dentro dos quilombos, porque a gente sabe que o álcool como que o álcool entrou dentro desses locais. É possível dialogar com mães negras, é possível a gente dialogar sobre redução de danos quando a gente sabe que as nossas juventudes negras, elas não têm nenhum tipo de perspectiva, não porque elas não querem, mas porque a sociedade assim impõe. Uma elite predatória que nos coloca diante de uma falta de perspectiva. Falar para as mulheres negras como que pode ser feito, como que a gente vai entender todo o contexto do narcotráfico, do tráfico, da substância que chega dentro da casa, e a gente vai reverter isso para garantir que os nossos maridos, os nossos filhos, as nossas irmãs, as nossas tias, mães, primas, amigas, não vão parar atrás das grades. Porque também, para falar sobre isso, a gente também tem que pensar em algum momento sobre o sistema carcerário no Brasil para mulheres. Como ele é cruel, como que esse confinamento ele é feito não para se ressocializar ou para garantir que a pessoa pague a sua pena diante da sociedade e retorne para o convívio da sociedade. Então, é repensar enquanto mulheres negras em todas as suas esferas, seja dentro da periferia, seja dentro das comunidades quilombolas, das comunidades negras, sejam essas mulheres negras sendo ribeirinhas, sejam elas suas agiaristas, sejam elas ocupando cargos de poder. E aí eu vou falar, é muito bom saber que tem uma vereadora quilombola. Isso dá uma esperança, assim como é muito bom saber que a gente tem uma bancada federal também constituída de mulheres negras e mulheres trans. Porque quando a gente fala dessa redução de danos, que ainda é tão pouco discutida na nossa sociedade, por quê? Porque a gente vive dentro de um ambiente conservador, hipócrita, eu diria, de uma hipocrisia que garante que venham discursos de punitivismo, de retorno a espaços de tratamento, que são tratamentos não humanos, mas tratamentos desumanos, patrocinados por uma
política de governo, e eu não estou falando de um governo A nem governo B, eu estou falando de uma política de governo de grupos que tentam nos exterminar. Porque é diferente o tratamento. Por que a gente vai falar de redução de danos ou vai falar de uso de substâncias de álcool e outras drogas só para mulheres negras e para mulheres indígenas? Porque é esses grupos que estão dentro da linha de extermínio. Não só de um extermínio de corpo físico, mas também de um extermínio de um corpo moral. E é aí que nos chega essa perspectiva. Como está o nosso corpo moral enquanto mulheres negras? E como que isso é trabalhado dentro dos espaços e segmentos? Porque quando associa, inconscientemente, associa a diversão ao uso do álcool, são nos espaços de diversão que são raríssimos, são espaços raríssimos construídos para a população negra e para a população indígena, que a polícia vai olhar. São nesses espaços que a gente vai falar, olha, e aí? Aquele pessoal ali está se organizando, vai ter bebedeira, vamos abaixar a polícia ali. Porque assim, quem é hoje as maiores vítimas das violências provocadas por um Estado que prega esse conservadorismo, que prega um extermínio e que prega principalmente a eliminação de qualquer tipo de esperança de populações negras e indígenas. Temos, né, e aí eu até anotei, porque eu confundo a Eliane com a Eliana. Né, e aí a Eliane é advogada, né? Carajás. A Eliana é advogada, e assim, para nós, uma advogada indígena é maravilhosa. Uma defensora pública negra é fantástico. Mas e aí, como que a gente vai fazer essas discussões sobre as reduções de dano e mudar essa política, mudar essa visão de que a única forma de acabar com a guerra às drogas é prender e confinar? E como que a gente faz esse trabalho? E aí acho que a Carla fez uma fala muito bonita de uma palavra, que é o acolhimento. É o acolher, e nós, mulheres negras, assim como as populações indígenas, temos no nosso cerne a oralidade. Como que vamos usar a nossa oralidade para transmitir essa nova visão, esse novo ponto de vista que garanta a sobrevivência dos nossos corpos? Porque o Estado, ele coloca ele domina os nossos corpos, domina a partir de um processo de classe, um processo de gênero, mas um processo de cor/etnia. E esses corpos, eles precisam assumir as suas responsabilidades e começar a pensar em ocupar outros espaços. E aí o papel de como fazer esse acolhimento e essa conversa a ponto de que essas mulheres que hoje se encontrem aqui chegarem em seus territórios e falarem assim, gente, vai ser complicado, é difícil, mas está na hora da gente chegar e conversar. O que significa essa liderança para nós? O que significa olhar para essa questão de álcool, que é feita desde o início? Eu mesma tive um pai alcoolista, né? O álcool entrou na minha vida desde muito cedo, e o medo da minha mãe, que é uma mulher negra, é que a gente tivesse o mesmo caminho do meu pai. Nós não tivemos. Mas ali era uma outra situação, era um outro contexto. E aí, como que a gente transforma essas oralidades, esses acolhimentos, esse novo olhar para uma população em situação de rua, como a própria Carla disse, como que a gente vai fazer essa dororidade, quando a questão é a mulher negra? Como que a gente vai falar sobre sororidade quando atinge outras mulheres? E como que a gente fomenta uma política pública de atendimento a mulheres negras, mulheres indígenas, homens negros, homens indígenas, homens brancos e mulheres brancas, numa perspectiva da redução de danos. Então, assim, eu fiz não sei se eu estou me fazendo entender também, né? Porque eu acho que a gente fica é tão difícil a gente ter
esses espaços onde a gente pode ter anotações, falar, gente, como que eu faço o contexto cultural? Como eu trabalho o medo, a raiva e a mágoa de estar dentro de um espaço onde normalmente são rotulados as pessoas sem, sem pensar o contexto histórico, sem pensar o contexto social, sem pensar muito menos a política pública. Como é pensar, por exemplo, 20 de novembro está chegando aí, que é uma data importante para os movimentos negros no Brasil. E aí, quando a gente pensa no movimento negro, a gente pensa em datas comemorativas, sim, concordo. Mas, dependendo do ativismo e da posição desses atores do movimento negro, a gente vai ter que reformular quais são as nossas etapas e quais são as nossas novas demandas de luta. Porque é isso. Para nós, ainda nos resta a luta e a resistência. Ou lutamos ou resistimos. Não tem outra coisa. E aí, acho que o grande problema hoje, que a gente ainda tem como desafio, é o tal dar a voz para quem fala que tem a oralidade, mas como que a gente vai garantir essa voz? Como que a gente garante uma voz de uma mulher negra, uma mulher preta, uma mulher que está se descobrindo, uma mulher de descendência, de ancestralidade afro-brasileira? Como que a gente vai garantir essa voz? Como que a gente vai garantir que ela se entenda ou que ela não pode também falar, olha, eu sou tudo isso? Não. E aí ela entende que ela não é. E tudo bem se ela não for uma afro, se ela não for uma mulher parda, socialmente descrita pela nossa sociedade. Mas como que a gente faz com que essas mulheres de outros grupos somem as suas lutas e as suas forças para nós, enquanto mulheres negras e indígenas? Então, assim, acho que a minha fala vai mais para uma provocação. E, assim, gente, eu estou muito encantada com a Carla e a Eliane. Não dá para trazer elas aqui para Campo Grande? Nós vamos ter, né? Nós vamos ter um momento final eu quero uma todas semana. juntas. Eu quero semana para levar para tudo que é lugar, que eu Podemos acho que é muito aproveitar, necessário. né? Uma agenda bem bacana com todas nós, né? Eu acho que é Eu importante. vou fechar eu me encerro agora, tá? Mas eu vou fechar aqui a Sim. câmera e o vídeo para, não sei como que é, apesar que o Zoom tá ótimo, mas é sempre bom garantir, né, o fato do som melhor. Não, mas tá tranquilo. Eu posso fazer uma contribuição na fala da Ana? Sim, sempre. Ela me trouxe a reflexão que eu tenho no meu cotidiano de trabalho, que eu tento construir coletivamente, e aí são perguntas que você fez, provocações que eu venho me fazendo, como é que a gente consegue mobilizar essas mulheres para ter esse pensamento crítico? E aí eu venho construindo com elas a questão da memória, fiz uma anotação aqui, a memória, formação política, a emancipação coletiva dessas mulheres nos espaços, ocupando os espaços além das ruas, né, onde que a gente tenta levar elas para outros espaços, e essa participação popular. Então, assim, são alguns pontos que eu acho que é importante a gente refletir para a gente poder pensar nessas construções. Perfeito, Carla. Maravilha. Olá, boa noite. Eu gostaria de... Não, porque queria contribuir um pouco. À vontade. Boa noite a todas e a todos, né? Eu sou Bárbara Bombom, sou uma mulher negra e trans de Goiânia, sou a primeira trans candidata e, assim, eu vendo tantas falas, né, sobre a mulher negra, a mulher indígena, sobre o álcool e as drogas. Como toda mulher trans, a gente vem das ruas, a gente vem da prostituição. E o que leva as mulheres trans a se drogarem, a falar,
ao álcool é por falta de apoio, por falta de ir até para sobreviver na rua, né? O que eu quero falar, para ver se vocês entendem, porque eu acho que eu fiquei tão confusa com as falas, e o quanto é importante que as mulheres trans... Peraí, a titia tá falando. As mulheres trans têm que ser vistas também nessa construção, porque, assim, nós que somos mulheres trans já não somos, tecnicamente, bem vistas pela sociedade. Quando nós somos uma mulher trans, alcoólica ou drogada, é muito mais difícil ela ter um atendimento, ela ter alguém para conversar, ela ter um amor, carinho, né? Então, é muito importante a gente falar também das mulheres trans de ruas, das mulheres trans que estão alcoolizadas, porque elas entram nesse mundo das drogas e do álcool para poder, como se diz, esquecer de tudo, porque ela está naquele momento de vulnerabilidade na rua, ela não tem para onde voltar, ela não tem uma casa, ela não tem uma família, ela não tem alguém para abraçar, alguém para dar conselho. Então, a droga e o álcool é o único, né, que ampara toda aquela realidade que ela está vivendo. Então, a gente me falaram aqui um pouco assim, como a gente vamos aprender a conviver com as mulheres trans? Gente, conviver com nós, mulheres trans, é simplesmente respeito. Simplesmente assim. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas eu queria falar sobre esse assunto das mulheres trans também, que é muito importante. Bárbara, esse é um ponto importantíssimo para a nossa formação, porque isso passa também para nós enquanto usuários de álcool e outras drogas, né? Esse estigma de sempre atentar que é uma doente, que é uma pessoa que não pode falar por ela, que não tem autonomia, e essa formação é justamente isso. As nossas palestrantes hoje, as nossas companheiras, as nossas parentes que trouxe, pontos relevantes para a nossa consciência política, nossa consciência enquanto pessoas que está dentro do movimento social, de transformação, de entender, né, como é colocado, não temos mais essa questão de guerra às drogas, nós temos que ir em outro caminho, porque esse caminho não trouxe nenhum resultado, pelo contrário, trouxe mais violência, mais estigma, né, e não alcançou a necessidade de autonomia das pessoas. Então, esse coletivo, ele é muito importante para filtrar isso. Essa troca de vivência e experiência vai nos fortalecer para esse enfrentamento, que nossas companheiras hoje trouxe tão lindamente aqui colocada, né? E, assim, quando a gente fala mulheres, a gente está falando das mulheres trans negras, que estão nas ruas, né? Que a gente acessa também em todo momento. Como é que nós temos que tratar? E eu trago agora, Bárbara, você acha que talvez, acho que é a única mulher trans que está aqui, mas a gente tem os homens trans também, que tem um corpo feminino, nasceu com órgão feminino, e que precisa de todo um cuidado, né? Então, a gente vai ter nessa formação também esse recorte, entendeu? E a gente conta com você, Bárbara, porque a gente vai trazer o nosso protagonismo, a nossa vivência a todo momento nesse coletivo. Então, assim, a gente vai construir esse organograma juntas, né? Juntas, e a gente vai trazer essas pautas justamente para nos fortalecer, porque dentro das aldeias também tem a questão LGBT, e que também sofre muito, porque não é aceito, não, né, se exclui. Então, são pautas que nós vamos precisar trabalhar. Lembra? Acesso de direito a garantias, né? E isso tudo faz parte da nossa vivência, essa troca de experiência que você traz também, que é pontos relevantes para que a gente consiga realmente fazer a diferença e fazer dessa realidade, desse momento, né, que a Senage oportunizou através desse edital, esse fortalecimento nosso, entendeu? Eu acho que você trouxe esse ponto que é muito importante, que nós vamos trabalhar nessa formação, sem dúvida. Eu quero somente respaldar o que a Edna está dizendo, Bárbara. Eu moro em Natal, né, Rio Grande do Norte. Fizemos aqui, o ano passado, um congresso de saúde mental. E dentro do congresso de saúde mental tinha a pauta da transexualidade e também a questão do laboratório trans. Estava muito essa questão. Muito bem. Eles colocaram uma sala para 20 pessoas. E no palco principal botaram uma outra palestra.
Na sala para 20 pessoas, tinha 100 querendo entrar. Inclusive eu, que fui mais esperta e entrei. E as pessoas começaram a reclamar no evento, por que se tinha 100 para entrar numa sala e na outra, que era grande, só tinha 20, por que não trocava? E eles não queriam trocar. E depois de muito vai e vem, trocaram a sala. E aí, no caso, eu percebi, e eram profissionais de saúde mental que queriam ouvir não somente o médico que estava fazendo esse atendimento, como também a população trans. O que eu tenho a dizer para você é que eu me sinto muito honrada por ter você aqui. E digo mais, de todo o meu coração, eu acho que o aprendizado que nós estamos tendo, ele também depende de você, para que a gente possa também ver outros projetos. Parabenizo Érica Hilton, eu sou uma seguidora dela e da pauta que ela vem fazendo. Eu me sinto como mulher cis representada, mulher cis heterossexual, me sinto representada por ela. Acho que muitas mulheres se sentem também, mas entendo, com todas essas falas, que nós temos um caminho muito longo a percorrer. Não sei quem foi que disse essa questão de romantizar. A gente não tem que romantizar, porque tem coisas que são ditas e o pior, tem coisas que não são ditas, mas já estão escritas na mente das pessoas. Até o preto que eu estou usando aqui o preto, ele é tido como muita coisa, como algo ruim, até gato preto, tudo preto. Então, nós precisamos entender que há um processo muito longo, há uma desmistificação que precisa acontecer, e não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer. Mas quando nós vemos pessoas como você, Bárbara, e outras mulheres que estão aqui nesse momento debatendo e tendo esse espaço, eu acredito que nós possamos dar uma resposta, inclusive eu, que não sou uma mulher negra, mas eu estou dentro da universidade, e eu posso lá fazer também a fala, não como uma mulher negra, mas como uma pessoa que pode falar o que a universidade elitista, ela não quer falar, ela não quer ouvir. Então, eu acho que todas nós que estamos aqui estamos de parabéns e precisamos contribuir umas com as outras para chegarmos aonde nós estamos buscando. Quero parabenizar também a Edna e principalmente a Senad por ter tido a sensibilidade de olhar para esse projeto e dizer: esse projeto aqui nós estamos apostando. E eu acho que o resultado não depende só de mim nem de Edna, mas depende de todas as que estão aqui presentes. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Bia quer falar? Bia, pode falar, querida. E abrir aqui. Gente, a minha fala é muito rápida, muito rápida. Eu quero aqui falar em nome da Aborda, né? Estou como secretária executiva da Associação Brasileira de Redução de Danos. Sou uma ativista feminista da Rede Feminista de Saúde, né, da Águia Morena, mas aqui nesse momento eu quero parabenizar o projeto, né, que nós, enquanto base âncora da Aborda, estamos desenvolvendo aqui na região Centro-Oeste, com Patrícia, Rosana, Eliane Carajás e Eliana Chinacalo, né? Quero agradecer imensamente a minha nova amiga Carla, né? Que somos juntas na luta pela Pop Rua, lá no CIAMP, né? Que nós temos muita luta pela frente. Agradecer Domingas, vereadora Domingas, pela sua fala, o quanto isso é importante para nós, mulheres pretas, né? A Luísa Ribeiro, que é uma grande parceira nossa aqui no Águia Morena, a Patrícia pela dedicação na execução e coordenação desse projeto, a minha amiga e irmã Rosana, né? De tantas lutas. Nós duas sabemos o tanto que a gente passou, né, Rô? Né? Então, assim, é com muita emoção que eu quero agradecer a vocês, né? Esse projeto foi, assim, suado, né, Patrícia? Foi suado, mas conseguimos parir esse filho
que eu acho que a partir de agora só vai trazer resultados positivos. Bombom, assisto e acompanho os seus vídeos, minha linda. Né? Eu acho que é isso mesmo, você tem que postar para nós lá naquele grupo o trabalho que você desenvolve em Goiânia, né? Assim como as outras mulheres pretas e indígenas aqui, né? Para a gente poder conhecer o que vocês estão fazendo nos seus territórios. Né? É muito importante a gente ter essa devolutiva, porque eu sei que muitas de vocês estão com grandes dificuldades de acesso à internet. Infelizmente, a gente gostaria que nesse Brasilzão tivesse internet de fácil acesso para todo mundo. Infelizmente, não temos. Né? Mas a gente, dentro do possível, a gente vai tentar realmente resolver, né, da melhor forma possível. Então, aqui eu quero deixar a nossa solidariedade enquanto coletivo da Aborda. Todas vocês são muito bem-vindas, muito acolhidas, muito amadas, né? E o que depender da gente, dessa equipe, Edna, Rosana, Eliana, Patrícia, né? O Kedney, Elias, também quero agradecer o Kedney, o Elias, né? Nós vamos estar aqui. Eu esqueci o nome daquela outra menina que também está, Patrícia. Esqueci o nome dela. Alessandra, Mônica, né? Alessandra, Mônica, né? Nós estamos aqui para ajudá-las e realmente construir uma história muito bonita, né? Que eu tenho certeza que todos seremos vitoriosas. Um forte abraço da família Borda, né? No coração de vocês, e é isso aí, gente. Desculpa porque eu choro. Eu, dependendo da situação, eu choro mesmo, gente. Não tem problema de chorar, tá? Beijos. Né? É isso, meninas, é muito importante essa troca, a Bia trouxe muito bem, acho que no nosso grupo lá, a gente fazer a troca dos nossos trabalhos, atividade, perguntar, solicitar, a gente está inteiramente à disposição para construir, né, esse momento tão grandioso, um momento que vai fazer das nossas vidas uma diferença enorme, né, enquanto pessoa, enquanto movimento, né, e, assim, agradecer realmente a todas as mulheres que estão aqui, a todas. É importante registrar que muitas de nossas companheiras, inclusive nossas parentes, não conseguiram entrar porque estão na aldeia, né? Elas não tiveram condições por conta da internet. A gente vai tentar viabilizar de que forma que nós podemos sanar, né, e essa dificuldade para que todas nós estejamos juntas construindo aqui. É muito importante as nossas consultas que estamos fazendo dentro do grupo, porque a gente quer alcançar a maior acessibilidade para todas sem igual, né? E aí a gente construir esse cronograma junto, meninas. A gente vai agora constantemente fazer a consulta lá, né, no nosso coletivo de mulheres no WhatsApp, que é o meio mais rápido que a gente tem, né? Agradecer imensamente a Carla, né, uma grande companheira, uma mulher preta que tem feito um trabalho belíssimo nesse Brasil afora, trazendo, né, toda essa questão da sua habilidade enquanto atuação com as mulheres em situação de rua, né, um momento muito delicado e importante de construção nossa, né? A nossa parente, Eliana Chunacalo, né? A gente se sente muito orgulhosa de ter acesso das nossas mulheres indígenas aí, que a gente sabe o tanto que, para chegar como uma mulher indígena, ocupar os espaços de liderança, a gente sabe o tanto que é muito árduo, né? Especialmente a nossa Eliana que está aqui, que é o que eu tive mais tempo de convivência, né? Enquanto uma mulher que está à frente aí, discutindo as pautas indígenas, né? A nossa companheira Eliana, a Rosana, que trouxe pautas também importantes, Rô, você como professora, moldando toda essa transformação, né, social que a gente tanto almeja. E, assim, especialmente a todas as nossas 40 mulheres que estão dentro desse grupo, né, todas elas, sem igual, traz histórias belíssimas, histórias de resistência, de luta, de conquistas, né, e que a gente tenha força, né, de alcançar, né, esse momento tão grandioso para todas nós. Em nome de toda a equipe da Águia Morena, né, que está incansavelmente discutindo, sentando, a gente está fazendo diversos recortes, né, para a gente conseguir realmente alcançar um resultado que vai realmente transformar essa realidade.
as nossas parlamentares que estão aí, que é muito importante nessa troca, né? As nossas parceiras da Defensoria Pública, que vai estar com a gente na formação também, né? E, assim, muito feliz, um agradecimento grande, né, em nome da Nara, pela Senage, Ministério da Justiça, que oportunizou esse edital. Nós somos, no Centro-Oeste, a única instituição que está dentro desse contexto. Nós temos ali a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, né, nessa grande empreitada, nesse primeiro edital que a Senage lança, né, o Ministério da Justiça lança para fortalecimento e advocacy, né, no acesso e direitos de garantia na política de álcool e outras drogas. Então, é nessa grande união, nessa grande troca que nós vamos conquistar um lugar ao sol para todas nós, para nossas mulheres que tanto almejam, né, esse momento nosso aqui. Quero Edna, agradecer rapidinho, e trocar. rapidinho, Edna, eu só Pode queria falar. registrar aqui que a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, da Defensoria Pública do Estado, a doutora Zeliana, ela acabou de me mandar uma mensagem, desejando boas-vindas a todos, desejando uma boa participação nas nossas atividades. Ela não pôde estar presente porque ela está na estrada, inclusive esteve fazendo aí um trabalho nas aldeias indígenas do interior do estado, mas deseja todas as boas-vindas. E dizer também para todas vocês que estão aí participando desse coletivo, para participarem das nossas enquetes, curtirem nossas postagens, seguirem nosso Instagram, Águia Morena PRD, e dizer que a equipe de comunicação do Águia está disponível para esclarecimento de dúvidas e orientações, qualquer tipo de ajuda, a gente pode chamar a gente no particular, que a gente vai procurar atendê-los da melhor forma possível. E muito obrigado, eu fico assim lisonjeado, não só com as falas tão belas, mas também com a participação de tantas mulheres tão importantes e tão potentes para nós. Eu, enquanto homem de uma comunidade LGBTQIAPN+, mas principalmente pesquisador e militante dos direitos humanos e dos direitos civis de todas as pessoas, fico lisonjeado de fazer parte desse coletivo tão importante. Muito obrigado. Perfeito, querido. Elias, Alessandra. Joia! Chegamos bem, viu? Muito 25 bom. pessoas, né? Muito bom. Conseguimos, né? Gente, eu sou Elias, então, foi muito bom ouvir todas vocês. Para mim, é uma experiência nova, né? Estar compartilhando da minha pouca experiência também no controle social, mas agora usando um pouquinho do meu conhecimento da parte de técnica de audiovisual que eu trabalho hoje, e somar tudo isso e sair daqui com grande alegria, com o coração bem cheio de expectativas assim também de que nós teremos assim ótimos resultados desses encontros que nós estamos promovendo e que todos vocês fazem esse momento se tornar brilhante. Parabéns por todas as falas e será um prazer caminhar com vocês até o final, ok? Bacana. Boa noite, gente. O que dizer depois de tantas falas maravilhosas? Eu estou aqui com meu coração impactado, porque surgiu assim, sabe, quando daquele boom de explosão de tantas coisas que podem ser construídas e maravilhosas que vai sair desse projeto. Olha, eu só tenho gratidão em dizer para vocês que, assim, estou aqui, né, fazendo parte desse projeto, tentando contribuir com um pouco, mas eu acho que a maior contemplada de tudo sou eu, porque é um aprendizado enorme que está sendo para mim, e é um prazer poder estar aqui, poder estar ajudando de alguma forma, poder estar contribuindo, né, junto aqui com a parceria, sou secretária da Águia, né, então, assim, é um prazer enorme estar conhecendo cada mulher, né, cada história, cada luta, e é muito importante. Eu estou aqui à disposição para cada uma, o que precisar, pode estar contando comigo, me chamando no privado. Estou aqui à total disposição e foi um prazer estar aqui aprendendo, construindo, ouvindo, né? E vamos construir cada vez mais, né? Esse projeto só está começando, muitas coisas boas vai surgir, muitas ideias vieram aqui para a gente estar construindo, para a gente estar fazendo e levando, né, voz para quem precisa, levando, chegando, dar voz, né,
não só dar voz, mas também a quem já tem a voz levando aos lugares, né? E é isso, meninas, obrigada por tudo, por todas estarem aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês nessa noite. Dona Teodora, a senhora conseguiu, Dona Teodora! Ah, Dona Teodora, Gracinha, né? lindíssima! Conseguiu, viu, Dona Teodora? Antes Maravilha. tarde do que nunca, Dona Teodora. Ela não consegue abrir a câmera, o microfone. Não, ela está com a câmera. O microfone. Seu áudio, Dona Teodora, está fechado. Não consegue abrir, Elias. A Eliana Ela é não do vai Quilombo, falar? né, Bia? Da onde que é? Ela é de Eliana, Goiás. Eu não consigo Eliana, abrir daqui, nossa eu parente. só consigo fechar. Eliana, Eliana Chunacalo. Cadê? Eliana Carajás, cadê a Acho nossa que vão abrir parente? o áudio da Dona Teodora. Abriu. Já vai falar. Conseguiu? Boa noite. Boa noite, Dona Teodora. Que bom que eu consegui. Eu falei, eu vou conseguir. Ou menos um pouquinho eu vou. Porque ontem eu tentei assim, mas é porque onde eu estava a internet estava muito fraquinha. Agora eu vim, a internet estava muito fraquinha. Eu falei, nem que for mesmo no final eu vou conseguir sim. Muito e aí bem. cheguei aqui, já deixei meu neto me ajudar. E graças a Deus deu certo para mim entrar. Graças a Deus. Pois é, que pena que eu queria assistir do começo, né? Para mim eu ver o que as pessoas falou também. Eu queria aprender, educar as pessoas. Depois a senhora vê a gravação. Vai estar gravado. A gente vai disponibilizar para todas as nossas companheiras que não puderam estar, Dona Teodora. A gente vai disponibilizar para vocês acompanharem, do começo ao fim, para nada ficar de fora. Tá bom? Tá bom. Obrigado do Neto, viu? Agradece aí o Neto para nós. Isso. Tá bom. Eu agradeço sim, eu falo com ele. O nome dele é Júlio César. Júlio César, obrigada aí. Pois é, graças a Deus. Então, chegamos, meninas. É isso. Eu acho assim, a Chunacalo está com a internet caiu. A Eliana Carajás acho que entrou e saiu. E acho que vamos, então, finalizar, agradecer muito. É importante que vocês respondam o nosso grupo na construção. Tem alguém aqui, a lista, gente, esse programa, ele dá para a gente a participação de todas as mulheres que estão ali, tá? E a gente vai fazer a filtragem, porque a gente vai fazer toda a listagem, entendeu? Mas a gente vai estar construindo aí toda a pauta com vocês. Então, a gente vai se remeter ao grupo agora, né? Até a questão de colocar as nossas próximas formação, que horário que é melhor, né? Definir isso, porque hoje realmente o que pegou foi o tempo, especialmente aqui no interior do Mato Grosso do Sul, né? A chuva. Então, deu instabilidade muito das internet. Mas aí a gente vai tentar construir lá para que a gente possa, então, ver uma agenda, né? Do começo ao fim, para que todas nós já temos ali já a prioridade, né, de estar juntos e definimos isso tudo no coletivo. Ok, meninas? Alguém tem alguma pergunta? Alguém que, né, que esteja... Não precisa abrir a câmera se não quiser, mas falar, perguntar, por favor, meninas. Seja à vontade. É isso. Se não tiver, a gente passa a palavra para a Patrícia e vamos na finalização. Então, gente, a palavra de ordem é gratidão. Gratidão por tudo que vivemos, pelas emoções que eu vi nos rostos de cada pessoa. E dizer que não se preocupem, como eu falei, e a Edna com certeza concorda. Quando nós fizemos o projeto, sabíamos o desafio que iríamos enfrentar e nós estamos querendo pagar esse preço, esse desafio. E sei que vocês também querem. Eu tenho certeza que esse projeto sendo bem executado, ele beneficiará não somente nós que estamos aqui,
como também todas as nossas companheiras que não têm ainda é um sonho muito distante esse acesso. Muito obrigada a todos, desejo uma linda noite para todo mundo, e todas as aulas que nós tivermos, porque teremos aulas no projeto, elas serão gravadas, as pessoas elas irão assistir, então não se preocupe, porque a ideia é a inclusão, e nós sabemos das dificuldades das pessoas, então nós iremos fazer com que isso chegue até vocês. Eu desejo uma boa noite para todos e damos por encerrada a nossa aula magna. Muito obrigada. Eu só queria uma informação, é que tem uma companheira minha que ela escreveu, né, para participar, só que, segundo ela, informação, que ela não conseguiu, não inseriu ela no grupo. Como que ela faz para saber se ela está inscrita nesse projeto? Pode encaminhar os dados dela para a gente incluí-la lá, né? Qual é o nome dela, Domingas? Sandra Braga. Sandra Pereira Braga. Não, eu não Não, lembro. a Sandra, não, eu sei de todo. A Sandra, ela não fez a inscrição, né? Não E lembro, nós já não vi. não tem, né? Mas assim, Domingas, vamos ver como é que, se alguém desistir, a gente coloca ela. Mas ela pode assistir. Ela pode ter total assistir. participação na formação. Lembrando, meninas, que são 10 mulheres que vão estar vindo para o último encontro. Não, Edna, são né? 20. Sim, mas 20 elas podem pretas e 20... participar. A gente vai abrir agora para que todas as mulheres tenham acesso à formação. Só que as que recebemos as inscrições das 10 mulheres é que elas vão ter a garantia de estar vindo na participação. Mas a gente vai construir essa pauta junto, né, para trazer, que eu acho que o intuito é de dar acessibilidade, né? E a gente conseguir trazer as mulheres para ter, pelo menos, acesso a essa formação. Eu acho que a gente vai fazer esse recorte junto aqui no nosso cronograma. Ok, pessoal, boa noite mais uma vez, e damos por encerrada a nossa aula magna.